Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Um banho de realidade para o Real Madrid depois da goleada do PSG 4-0 e a eliminação do time de Xabi Alonso nas semifinais do Mundial de Clubes. O PSG vai em busca do título inédito e de conquistar pela primeira vez na história o Mundial de Clubes, ou seja, de fechar uma temporada que seria praticamente perfeita para o time de Luiz Henrique. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo e, claro, sobre o que se está falando já desse Real Madrid, que já coloca um pé, evidentemente, na próxima temporada. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e comentários sempre por aqui. Bom, o Real Madrid foi goleado 4-0 para o PSG e quando a gente olha as estatísticas do jogo, dá para ver o quanto o Real Madrid não conseguiu fazer praticamente nada nessa partida, né? A posse de bola foi do PSG, as finalizações foram do PSG e o que chama mais atenção é que o Real Madrid só conseguiu chutar 2 vezes no gol do PSG em todo o jogo. Essas estatísticas que eu tô mostrando aqui pra vocês são lá do Flash Score, o aplicativo que eu tô deixando também o link aqui pra quem quiser baixar pra acompanhar os jogos em tempo real. Essas foram as estatísticas do jogo entre PSG e Real Madrid, que eu sempre digo que os números às vezes não nos mostram tudo, mas nesse caso de hoje mostram sim o que foi a partida, o Courtois fazendo mais defesas que o Donnarumma, o PSG tendo a bola, criando ocasiões e o Real Madrid com muita dificuldade de fazer absolutamente tudo nesse jogo. Um jogo que, como eu disse, goleada 4-0 para o PSG para cima do Real Madrid. E o Real Madrid já começou o jogo se complicando ele mesmo, porque aos 8 minutos o Real Madrid já perdia por 2-0 com 2 erros individuais de 2 zagueiros. Primeiro o Raul Asensio, mais um erro individual do Raul Asensio nesse Mundial de Clubes que custa um gol para o Real Madrid. Muito ruim o Mundial de Clubes do Raul Asensio. Vamos ver o quanto isso vai repercutir na temporada que vem para o Raul Asensio, porque tem notícia também de jogador no sistema defensivo do Real Madrid voltando. E o segundo erro de Rüdiger. O primeiro gol do Fabián Ruiz, o segundo é um erro do Rüdiger que acabou com um gol de Ousmane Dembélé, que com um gol e uma assistência chegou às 50 participações em gols nessa temporada. E o Dembélé bota um pé a mais na busca aí na briga pela bola de ouro. Se o PSG ganhar também o Mundial de Clubes, o Dembélé passa a ser de vez o favorito para a conquista do prêmio individual. Aos 8 minutos o Real Madrid já perdia por 2-0 com 2 erros individuais e aí fica até difícil a gente fazer qualquer tipo de análise em relação a isso, porque foram 2 erros de individuais que condenaram qualquer coisa que o Xabi Alonso pudesse ter planejado no jogo, né? Obviamente que já deu errado do começo, ou seja, muito provavelmente porque também ele não foi capaz de prever o que esse PSG era capaz de fazer com o Real Madrid querendo ir para os duelos com o time avançado, porque acabava perdendo a bola e era muito rápido que o PSG chegava no gol do Real Madrid. E aos 24 minutos, uma roubada de bola mais para o centro do campo, que acaba com mais um gol do Fabián Ruiz, que marcou 2 gols nesse jogo. 25 minutos de jogo, já estava 3-0 para o PSG, o Real Madrid com muitas dificuldades de conseguir criar os jogos e sofrendo muito nas transições quando o PSG roubava a bola. Real Madrid levando um pouquíssimo perigo para o gol do Donnarumma, praticamente nada, terminou a primeira parte com apenas uma finalização no gol e no segundo tempo só conseguiu finalizar uma vez também. Chamou a atenção que o Xabi Alonso, mesmo com o time desorganizado, não conseguindo fazer praticamente a pressão que a gente tinha visto nos últimos jogos do Real Madrid, sensação era que o Real Madrid estava numa curva de crescimento, com alguns pontos das ideias do Xabi Alonso aparecendo, que a gente vai ver, eu sempre disse, mais na próxima temporada que agora, mas nesse jogo não vimos absolutamente nada. Decisão do Xabi Alonso de escalar o time no 4-3-3 contra um time ofensivo que vai te obrigar a não errar, que vai te obrigar a todo mundo voltar para defender, já foi uma decisão no mínimo estranha, né? Porque ele colocou o Vinícius Júnior pela direita, o Mbappé pela esquerda, o Gonçalo centralizado, e o Real Madrid que não jogou com o Trent Alexander-Arnold, porque teve uma lesão, então jogou o Fede Valverde, lateral direito. Mais do mesmo da última temporada, se a gente for olhar a escalação inicial do Xabi Alonso, ele não tinha nenhum reforço, porque o Trent Alexander estava fora por lesão e o Haaland estava fora por suspensão, então basicamente era o mesmo time do Ancelotti, só com a entrada do Gonçalo no time.
O Real Madrid que a gente não viu esses pequenos pontos que a gente tinha visto contra a Juventus, contra o Salzburg, contra o Borussia Dortmund. Aí muito também porque o Real Madrid não tinha enfrentado um rival do tamanho do PSG até agora. O melhor time do mundo nesse momento. E não está pronto, claramente, para enfrentar o PSG. Segundo tempo, o Luiz Henrique, vendo que o Real Madrid não estava levando perigo para o gol do PSG, começou a fazer substituições para poupar jogadores já pensando no jogo da final, tirou Dembélé, tirou Kvaratskhelia, foi tirando jogadores, e aos 87 minutos o Gonçalo Ramos marcou o quarto gol do PSG. Um PSG que sai muito reforçado para a final do Mundial contra o Chelsea no domingo, porque nesse Mundial de Clubes venceu 5 jogos, só perdeu um na fase de grupos pro Botafogo, que inclusive foi o único time até agora que conseguiu marcar um gol no PSG, só tem um gol sofrido, PSG em 6 partidas, e tem 16 gols marcados, é goleada em cima de goleada, fez 4-0 no Atlético de Madrid, fez 4-0 no Real Madrid, meteu gol também na Inter Miami, ou seja, um PSG que, independente do rival e do momento que tá, o PSG joga a mesma coisa e encara os rivais da mesma forma. Duas notícias positivas para o Real Madrid, retorno de 2 jogadores importantes. Depois de 8 meses se recuperando de uma lesão de ligamento cruzado, Éder Militão voltou a jogar, deixou bons momentos até, entrou no minuto 64, o Militão foi um dos primeiros a entrar em jogo para substituindo jogadores do Real Madrid, até chamou a atenção que o Xabi Alonso demorou para fazer as substituições. E Dani Carvajal, que depois de 9 meses também lesão de ligamento cruzado, voltou a jogar também com o Real Madrid. Essas duas são as duas únicas notícias positivas, pensando já na próxima temporada. Um Real Madrid que praticamente não fez nada no jogo, finalizou muito pouco, não conseguiu se defender, não conseguiu construir jogo, não conseguiu ativar o ataque de nenhuma forma. Inclusive Vinícius e Bellingham foram os 2 substituídos. Foram os 2 primeiros a serem substituídos, algo que com o Ancelotti era muito difícil que acontecesse, então o Xabi Alonso também já vai mandando recados. Rodrigo não teve minutos em campo, vamos ver como é que vai ficar a situação do Rodrigo. E um Real Madrid que tem que aproveitar agora alguns dias de folga e depois aproveitar a próxima temporada para se reencontrar. O Xabi Alonso vai ter muito trabalho pela frente. Deve estar chegando aí o Carreiras, o lateral esquerdo, o Franco Mastantuono está chegando na metade de agosto, mas é um Real Madrid que a sensação que passava é que estava numa curva crescente, né? Que a gente estava vendo alguma coisa. E depois do jogo com o PSG foi um banho de realidade que esse Real Madrid está ficando pronto para competir a um certo nível, mas ainda está muito distante de poder competir com o atual campeão da Champions, o time que vem melhor jogando até o momento. Esse jogo marcou a despedida oficial agora sim de Luka Modric, 597 jogos com o Real Madrid, 28 títulos conquistados, o maior vencedor da história do Real Madrid. Se despede do Real Madrid nesse jogo contra o PSG, e Lucas Vázquez também fez o seu último jogo com a camisa do Real Madrid. O time de Xabi Alonso agora vai ter umas semanas de férias e depois se reencontra aqui em Madrid para fazer uma pré-temporada muito rápida. Vamos ver como é que vai ser a decisão do calendário de La Liga para ver quando o Real Madrid estreia, que tem polêmica envolvendo a data da estreia do Real Madrid em La Liga, e muito trabalho para o Xabi Alonso para conseguir fazer esse time se reencontrar dentro do que ele quer jogar. Parecia que a gente estava vendo uma evolução, mas é uma evolução que pode sim estar em processo, mas que é um time que não está pronto para enfrentar um adversário do tamanho do melhor time do mundo nesse momento, o atual campeão da Champions, que entra como favorito na disputa para a final do Mundial de Clubes no domingo contra o Chelsea. Se vocês estão por aqui e não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam, deixem like, comentários por aqui, claro. Volto no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo.